Olha, a Polícia Federal aqui em Alagoas realizou hoje a operação Ctrl-C, Ctrl-V, que deu cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão e que faz parte de uma investigação para combater fraudes contra a Seguridade e Previdência Social. O Neto Mota está ao vivo com a gente e vai trazer mais detalhes sobre essa investigação, né? Porque os advogados usavam os mesmos documentos, é isso, Neto, para comprovar situação de miséria de clientes diferentes? A OAB também está acompanhando esse caso, não é isso, Neto? Boa noite para você mais uma vez. Moura, mais uma vez, boa noite para você, boa noite para todo mundo. É isso mesmo, segundo a Polícia Federal, um grupo de advogados utilizava os mesmos documentos, na verdade, um conjunto de documentos, como, por exemplo, RG, CPF, comprovante de residência, para comprovação da miséria em vários pontos da Lei Orgânica de Assistência Social, mais precisamente para o benefício de prestação continuada, o BPC, mais conhecido como BPC-LOAS. Inclusive, a Polícia Federal chamou a operação de Ctrl-C, Ctrl-V, que significa os atalhos na rede mundial de computadores para copiar e colar. Era exatamente isso que os investigadores acabaram apontando a esse grupo. Dos 4 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos hoje pela PF aqui no estado, 3 deles foram contra advogados. Um advogado foi encontrado, inclusive, pela Polícia Federal dentro da sua própria residência e os outros mandados cumpridos em 2 escritórios de advocacia. Conforme eu falei aqui, os investigadores apontaram, então, esse mesmo conjunto de documentos para outros processos. Na verdade, são cerca de 50 processos, segundo as investigações, que teriam o mesmo conjunto de documentos para comprovar miséria. A OAB em Alagoas acompanhou todos esses trâmites e é por isso que eu vou conversar agora com o Marcondes Costa, que é diretor de prerrogativas aqui da OAB Alagoas. Marcondes, boa noite. Qual o papel da OAB ao acompanhar esse procedimento? Como foi esse acompanhamento? Boa noite, Neto Mota. Boa noite a todos os telespectadores. E o papel da OAB está adstrito especificamente aos termos da 8.906, que é o Estatuto da OAB, uma lei federal, e lá tem a previsão da excepcionalidade de busca e apreensão em escritórios de advocacia. Obviamente que para garantir a lisura do procedimento, a OAB é informada com 24 horas de antecedência. E aí, representantes da OAB, no caso da Diretoria de Prerrogativa e sua comissão, nós acompanhamos o cumprimento desse mandado, né, desde as primeiras horas da manhã, primeiro para conferir os termos do mandado, né, que segundo a lei ele deve ser específico sobre os documentos e provas da investigação, né, para que a gente possa garantir a lisura nesse procedimento. Então, hoje a OAB se fez presente, né, com seus membros, nos 3 endereços ligados a advogados. Marcondes, esses advogados foram ouvidos hoje na superintendência da PF ou repassaram documentos apenas? Não, vejam, na hora da abordagem, os advogados não estavam nos seus respectivos escritórios, né? São informações ainda embrionárias, né, preliminares, mas possivelmente a Polícia Federal irá ouvi-los depois. E certamente a OAB vai acompanhar, né, apenas, né, sabendo, e para a gente é muito caro, os princípios do contraditório, da ampla defesa, a OAB quer garantir a lisura do procedimento, certo? Então, essa lisura do procedimento significa dizer que a atividade da advocacia não pode ser criminalizada. Obviamente, existindo elementos suficientes, né, que respaldem essas denúncias, eles vão responder como qualquer pessoa, né, pelo imperativo da lei, criminalmente e também administrativamente. Obviamente que a OAB, ao final, né, comprovadas essas alegações, que nesse instante a gente ainda atenta para o princípio da inocência, né, que também para a gente é muito caro, então por isso que a gente dá o suporte, mas se comprovadas lá na frente essas informações, a própria OAB, pelo seu Tribunal de Ética, que já é outro órgão, pode punir administrativamente os respectivos advogados. Mas são hipóteses, a gente está numa fase muito embrionária ainda, né, e por isso que, por determinação legal, essa é a obrigação da OAB para que possa garantir as prerrogativas, que nada mais são a defesa da sociedade. Se engana, Neto, quem acha que defender prerrogativa é defender um privilégio de advogado. Não, naquele instante o advogado ele está atuando em nome da sociedade, do jurisdicionado, quem detém o bem da vida e pleiteia através do seu advogado. Então, limitar o cercear a atividade do advogado significa limitar o direito do cidadão. Então, por isso que nós estamos acompanhando, sem fazer qualquer juízo de valor nesse instante, né?
apenas reforçando o princípio da presunção de inocência, mas, repito, não é, a lei é para todos, não é, e, eventualmente, essas informações sejam efetivamente comprovadas após o contraditório, obviamente que, além da reprimenda criminal, é possível também uma sanção administrativa por seu TED, que o advogado, obviamente, poderia até perder a sua carteira da ordem e ser impedido de advogar. E o que esses advogados disseram? Eles já publicaram a defesa, eles foram afastados da função, como é que fica? Neto, essas serão os próximos passos da investigação, né? E certamente eles farão as suas defesas, a OAB, repito, irá acompanhar, né? Mas como o processo ocorre em segredo de justiça, é bom a gente frisar, né? Eu prefiro não tratar especificamente desses fatos, até para preservar a imagem dos colegas, né? E para preservar a própria investigação.